de graça, queridos, desse vídeo quero fazer um react aqui desse debate entre o César Cavalcante e uma testemunha de Jeová conhecida aí nos debates calorosos, conhecido como a Tafona. Tá bom? Eu vou fazer aqui algumas observações e vou deixar as minhas considerações, tá bom? Vamos lá. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Pastor César, a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim, sem problema. Elias Soares, como sempre, ele não perde tempinho para tentar puxar um pouquinho do lado da visão que ele defende. Ele sempre foi assim, né? Abraço ao pastor Elias Soares. Acho que a questão da mudança de última hora, porque a gente está numa mudança de prédio, e aí o assunto, como ele disse, é o mesmo, né? Mas acho que causaria muita confusão esse negócio de Jesus, Jeová, não sei o que, então, se Jesus é Deus ou não. Jesus é Deus na Bíblia? Sim. Ele é adorado na Bíblia? Sim. Ele é adorado por... Gente, só uma observação. Nenhuma testemunha de Jeová nega que Jesus é Deus. Eles negam que Jesus não seria Deus igual ao Pai. Jesus seria um tipo de um Deus menor, porém que ele é um Deus que não se aproxima, tá? Dos atributos incomunicáveis do Pai. Então eles tentam defender isso, tá? Que Jesus seria um Deus menor, Jesus sim seria um Deus, mas que Jesus não é um Deus igual o Pai. Anjos, ele é adorado por pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe, Marcelo, no Novo Testamento, de Mateus 1 a Apocalipse 22, nenhuma referência que proíba se referir a Jesus como Deus. Pelo contrário, João capítulo 1, versículo 1, já começa apresentando Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo... Um texto polêmico, né, de João capítulo 1, versículo 1. E vamos ver as considerações também do Atafona, tá? Daqui a pouquinho eu passo o vídeo. Versículo 1, embora ele está dizendo que não veio defender TJ, nem a Bíblia TJ, nem a doutrina, mas ele é testemunho de Jeová, então a escritura que para ele que ele usa provavelmente seja a TNM. E João capítulo 1, versículo 1... César Cavalcante, como sempre, provocante, né? Sempre ele tenta levantar alguns tipos de provocações direta ao seu oponente. Sim, foi sempre um problema para ser testemunho de Jeová, porque lá não diz apenas que Jesus é Deus, mas que ele estava com Deus desde o princípio, desde o começo e tudo mais, né? E a palavra arche ali é a ideia de início de tudo e tal. E Jesus hoje é grafado nas Bíblias de TJs com um D minúsculo, mas embora é Deus, é chamado de Deus. E aí, quando você vai conversar com uma TJ com um texto como esse, um texto claro, né, um texto muito claro. Bom, tem um problema, né? A terceira tradução de João capítulo 1, parte C, na TNM, né, de traduzir um Deus. Depois eu vou trazer aqui as minhas considerações. Claro, é tão claro que até para as TJs que alteram textos bíblicos sem o mínimo problema, outras provocações, né? Eles alteram textos assim claros, eles transformam em outro texto nas escrituras deles. Mas lá em João capítulo 1, versículo 1, até para testemunho de Jeová é complicado, porque lá está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio e tal, e tudo mais. Lá na frente vai dizer que tudo foi feito, já em Colossenses, né, por meio dele e tudo mais. Então, Jesus é Deus? As testemunhas de Jeová também acham que conforme ele falou, mas a diferença é que para nós só existe um Deus, existe um único Deus verdadeiro, e se Jesus é apresentado como Deus, só tem um jeito, que esse Deus... Gente, a doutrina da Trindade é muito simples, tá? Existe um único Deus
composto de 3 membros: o membro Pai, o membro Filho e o membro Espírito Santo. E esses membros, eles são chamados no Novo Testamento, cada um são atribuídos a ele o título ou o nome de Deus, tá? O vocábulo Deus. Então eles são um único Deus, tá? Porém são membros pessoais diferentes, tá? Eles compõem a mesma substância, a mesma natureza, tá? Atributos, eles compartilham entre si atributos incomunicáveis, onisciência, onipotência, imanência, transcendência e assim sucessivamente, tá? Normalmente é essa básica explicação da doutrina da Trindade, tá? Deus verdadeiro, que é Cristo, que é esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro, muito embora não sejam a mesma pessoa. E a TJ também concorda que o Pai e o Filho, obviamente, não são a mesma pessoa. Essa heresia do modalismo não é o problema das Testemunhas de Jeová. Então fica mais fácil. Geralmente... 3 minutos, na verdade. Vamos observar aqui as considerações, né? Que os comentários do Atafone. Seria Testemunho de Jeová. Acho que é 3 minutos, né? Isso, é 3 minutos para fazer a sua réplica ou resposta. Bom, então vamos lá. O texto em grego ele diz en arche, en hologos, kai hologos en prostonteon. Fazer a sua réplica ou resposta. Bom, então vamos lá. O texto em grego ele diz en arche, en hologos, kai. Fazer a sua réplica ou resposta. Bom, então vamos lá. O texto em grego ele diz en arche, en hologos. Bom, não sei se ele pronunciou en depois arre. Não estou ouvindo direito, tá? Se ele pronunciou en arre, ele errou aqui. Pois en seria uma preposição que funciona normalmente no caso dativo. Como é um proclítico, ela se junta com o substantivo que segue formando uma única só tonalidade. Então não separa. Ambos vocábulos não se separam, tá? A preposição não se separa do substantivo arque, se junta formando uma única só tonalidade. Enarque, dessa forma, tá? Enarque ou enarre, tá? Enarque seria essa pronúncia coerente, tá? Ou essa pronúncia seria a correta. Kai hologos em prostonteon, kai teo. Hologos. Mesmo hologos, né? Mesmo um artigo funcionando como adjunto adnominal, também ele seria um proclítico, tá? Então ele se junta com logos, também formando uma única só tonalidade, tá? Então é hologos, tá? Hologos, hein? Seria essa a ideia. Os en hologos. Então a parte C, a parte final, kai teos en hologos, ela literalmente era e Deus era a palavra. Fala mais pertinho aqui, que tá Perdão. sorte. Então a parte C, que é o grande problema, né? Traz e Deus era a palavra. Nós temos que entender que o grego não é português. Então você tem que traduzir o que o... Perfeitamente, o grego não é português. O português segue o padrão básico na tradução de sujeito, verbo e complemento, tá? No grego você pode encontrar o sujeito na posição do predicado nominal, tá? E assim sucessivamente, tá? Ele pode estar entrelaçado dentro da frase, tá? Nesse quesito aí. O texto grego diz: muitos acusam que a tradução do Novo Mundo adulterou. Quem fala isso não está falando aquilo que é correto. Só uma correção, o sujeito em grego ele pode aparecer na posição, tá, do predicado nominal, tá? Ele pode estar entrelaçado, tá, em qualquer parte da frase, tá? Em grego funciona dessa forma. Só uma breve correção por causa dos críticos, tá? Existem inúmeras traduções muito antes da tradução do Novo Mundo, e eu vou fazer um vídeo postar no meu canal depois, que mostra que outros traduziram e o verbo era um Deus. A acusação é: as Testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. Não é verdade. Por quê? Porque... Bom, adulteraram, existem inúmeros textos que a Testemunha de Jeová adulteraram, tá? Como nesse vídeo
Eu não vou tratar no que diz respeito a esta questão, mas existem inúmeros textos que foram adulterados pelas testemunhas de Jeová, e um deles seria realmente João capítulo 1, versículo 1, parte C, tá? Onde eles traduzem como um Deus, tá? Alguns defendem, porque é anartro, então tem que ser traduzido como indefinido, porque em grego não existe artigo indefinido. Quando existe o substantivo anartro, então se traduz indefinido, tá? Isso não é uma regra, tá, gente? É uma falta de coerência. Existem muitos textos que também carregam os substantivos anartro, tá? Porém não podem ser traduzidos indefinitivamente, tá? Nós temos uma construção similar em Marcos 2:28. Eu pergunto ao Nobre, como o Nobre traduz esse texto? E como foi a maneira que a TNM traduziu esse texto, tá? Qualitativo, indefinido ou indefinido, tá? Qualitativo, indefinido ou definido. Marcos 2, verso 28. Vamos lá. Gramaticalmente, eu tenho aqui no meu PDF, quem quiser pode depois me solicitar lá no meu canal, eu mando o PDF da regra de Cowell. Ele diz, não é porque o substantivo theos está sem artigo que ele é indefinido. E as testemunhas de Jeová não afirmam isso. Só uma observação. Para Cowell, João capítulo 1, versículo 1, parte C, o substantivo theos seria definido. Então, para Cowell, a construção da frase seria uma proposição convencível, tá? Então, ele articula ali o substantivo theos, tá? Na perspectiva de Cowell. Ele diz, tem que ser definido se o contexto exigir. Mas se o contexto exigir que ele é qualitativo ou indefinido, ele... Outra observação. Quando nós temos normalmente um nominativo predicativo e o predicativo ele é pós-verbal, normalmente seria indefinido. Quando nós temos um nominativo predicativo pré-verbal anartro, ou ele é qualitativo ou ele é definido, tá? Existem inúmeros textos que também corroboram com essa ideia, tá? Daniel Wallace, ele traz inúmeras reflexões. Nós temos ali a página 222, tá? Que é um texto que é discutido também, usado pelas testemunhas de Jeová, no que diz respeito ali se seria indefinido ou definido, tá? Um profeta ou o profeta, tá? Daniel Wallace na página 222, normalmente ele vai defender ali a ideia definida, tá? E não qualitativa, tá? Porque é observado também o contexto, tá? É analisado também o contexto. Então o contexto vai realmente decidir se é definido ou se é qualitativo. Quando nós temos um nominativo, predicativo, pré-verbal anato, ou ele é definido ou ele é qualitativo. Quando o predicativo ele é pós-verbal, ele é indefinido. Bom? Também pode. Então, gramaticalmente, pode. Jesus é o próprio Deus, ou seja, como o pastor César diz, ele não é o Pai, mas ele é o mesmo Deus, então ele tem que ser o mesmo Deus que o Pai é. Se ele é o mesmo Deus, por que o texto não diz? Obviamente que ele não pode ser o mesmo Deus que o Pai é. Porque em João capítulo 1, parte C, ali nós temos uma proposição de subconjunto, tá? Ou seja, o sujeito ele é um subconjunto do predicativo, tá? Normalmente é essa ênfase que Daniel Wallace ele fala aí na página 40, tá? Ou seja, se ele é um subconjunto, então a categoria do predicativo ela é mais ampla, do que, deixa eu só voltar aqui. Que a palavra estava com o Pai, mas estava com Deus. Então a categoria do predicativo ela é mais ampla. Exemplo aqui, a carne e o verbo se fez carne. Gente, aqui nós temos um nominativo sujeito e um nominativo predicativo. Porém, aqui trata-se de uma proposição de subconjunto. Por quê? Porque a categoria carne ela é mais ampla do que a categoria
Hologos. Isto é, a carne pode se referir a qualquer pessoa. É como se fosse, exemplo, quero que vocês entendam, um substantivo comum em português. Exemplo, cidade. A cidade pode se referir a qualquer cidade. Fortaleza, Bahia, qualquer cidade, isso mesmo. Fortaleza, Bahia, São Paulo e assim sucessivamente, tá? Agora, quando se falamos de substantivos próprios, utiliza sim Bahia, Fortaleza, São Paulo. Agora, quando se fala de substantivos comum, pode se referir a qualquer tipo de cidade, tá? É uma ideia da categoria do predicativo. No que diz respeito por ela ser ampla, tá? Ela pode se referir a qualquer indivíduo, no caso de Sarx, que aparece ali no texto de João, tá? Dentro dessa construção frasal, tá? Deus. Como que Deus pode estar com Deus? Então a resposta é: Jesus é um Deus falso? Não. Por quê? Porque ele é real, ele tem poder e comando. A ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem poder e comando, mas ele estava com alguém que o próprio texto define quem é. Ton Theon, o Deus. Mas a parte C não diz que ele era o Deus. Classifica ele apenas... Aqui uma incoerência, porque o texto de Êxodo fala que não terás outros deuses diante de mim. A pergunta: você nega o filho? Se nega o filho, não tem um pai. Não tem lógica a doutrina unitarista. Sendo que você tem que ter Jesus para se achegar ao Pai. Sendo que você tem que ter a Jesus, tem que confessar a Jesus, tem que obter a Jesus, tem que confessar a Jesus. Se negar Jesus, não tem um Pai. Obviamente, se Jesus é um Deus menor e você tem ele como outro tipo de Deus, em inúmeros textos, como Isaías fala que não haverá outro Deus além de mim, e não terás outros deuses diante de mim, dentro de Êxodo, fica notoriamente que a doutrina unitarista é uma doutrina alucinada, né, ou alucinante, tá? Uma doutrina totalmente herética e fora dos padrões bíblicos, tá? Como Theos. E quando ali diz que ele era Theos, a palavra era Theos, ali é o quê? Um predicativo nominativo do sujeito. Ou seja, está qualificando e não identificando ele como Deus. Gente, veja a incoerência. Ele está afirmando que está qualificando. Logo, se trata de um nominativo predicativo pré-verbal, anátro, qualitativo, não pode ser indefinido, querido. Ou é qualitativo, ou é indefinido, ou é definido. Se é qualitativo, não pode ser indefinido. Se é indefinido, pode ser qualitativo. Meu Jesus, tu és bom. Vamos lá, querido. Deus está dando a ele a característica de poderoso e comandante. E ele é poderoso e comandante. E Deus, né? Ele é... Bom, na verdade, João capítulo 1, parte C, a ênfase que João dá está na substância. Jesus é Deus, assim como o Pai é em substância, em natureza. Tá? Em outros vídeos eu posso tratar titim por titim, detalhadamente, em todos os pormenores no que diz respeito a diversas obras acadêmicas que vão apoiar essa ênfase, tá? Nesse quesito aí. É poderoso e comandante. O Theos da parte C. Mas ele não era o Deus com quem ele estava. Ele era o Logos, estava com Ton Theon. Então ele é um Deus falso? Não. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele é outro Deus, que não é falso e não é um deusinho, como muitos dizem que as testemunhas de Jeová consideram. Muito bem, pastor César. Bom, se Jesus não é um Deus, se ele é apresentado lá como Deus, como o senhor asseverou aí, e é verdade. E se Jesus não é um Deus falso, logo ele é o Deus verdadeiro. Se ele é o Deus verdadeiro, existem quantos deuses verdadeiros? Essa é a primeira questão que eu gostaria que você respondesse. Quantos deuses verdadeiros existem? Eu sei que essa conta... Uma ótima pergunta. Se ele assumir que existem vários deuses verdadeiros, logo ele vai quebrar alguns textos bíblicos. Justamente o texto de Êxodo fala que não terás outros deuses diante de mim, obviamente. E o texto de Isaías, que não me recordo agora o capítulo e versículo especificamente, mas o texto fala que além de mim não terás outros deuses, nesse quesito aqui.
tá? Então, se além dele não haverá outros deuses, tá? Existem outros textos também que falam que não fará para ti mais escultura, no que diz respeito também, obviamente também a cultura ali politeísta. Bom, mas no que diz respeito a essa questão dos deuses verdadeiros, se existem vários deuses verdadeiros, logo não é preciso, obviamente, categoricamente, a gente ter Jesus como o único, ou ter o único Pai, o Pai como o único verdadeiro Deus. Pois quebraria a lógica do texto bíblico. Quebraria normalmente a lógica do texto bíblico. Por quê? Porque se o texto bíblico fala que não existe outro Deus além do Pai, e se a gente tem que ter outro Deus menor para ser salvo, logo a lógica do texto, em que Isaías reverberou que não pode ter um Deus além do Pai, cai por terra. Então, na minha opinião, é um texto totalmente irrefutável, um texto inexplicável, que tem que fazer cambalhotas para defender essa doutrina, tá, gente? Infelizmente é dessa forma. A gente vai falar sobre a natureza, sobre a essência de Deus, a existência de Deus. É um tema que está muito acima da nossa capacidade, inclusive, de compreendê-lo. Um Deus cientificamente provado não é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que ele é insondável. Então, se a gente conseguir falar tudo sobre Deus, ele deixou de ser insondável, logo não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é insondável. Se Jesus é Deus, conforme a Bíblia apresenta e conforme na sua primeira fala o Senhor disse, é verdade. Não tem como dizer que Jesus não é Deus. Agora eu fiz uma pergunta assim, ele é falso ou verdadeiro? Não, ele é verdadeiro. Você falou lá da ideia do grego, não sei o que lá, tal, que algumas das coisas que o Senhor disse eu já li, é verdade, outras coisas nunca vi. Mas, seja como for, o fim é que Jesus lá é Deus. Ele é apresentado como Deus em João capítulo 1, versículo 1. E a minha pergunta, ele é falso ou verdadeiro? Você diz, não, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Se Jesus é Deus verdadeiro, como é que a Bíblia diz lá em Isaías que fora de Deus, Jeová, não há outro Deus? Isso muito forte. Fora de Deus, Jeová, não há outro Deus. Fora de Deus, Jeová, não há Salvador. Deus nenhum se formou fora de Jeová. Se existe um único Deus verdadeiro, como que a igreja cristã, no decorrer dos séculos, interpreta esse problema? Esse texto é muito complexo para o testemunho de Jeová. Se além dele, nenhum outro Deus se formou, e se existe uma formação corporal de um Deus menor, logo a ideia desse texto, ela cai por terra. Gente, é muito difícil defender a doutrina unitarista. É muito difícil mesmo. O que falta é honestidade, o que falta é humildade da pessoa confessar. Como a pessoa segue um padrão de doutrina há muito tempo, então ela cega. Ela fica cega e nada mais entra na sua mente, nada mais entra na sua cabeça. Essa situação. Há um único Deus verdadeiro, está lá em Isaías. Jesus é apresentado como Deus e é verdadeiro. Então qual é a única forma de entender, já que eles são uma parte do outro, não são a mesma pessoa? Então significa que essas duas pessoas, tanto o Pai quanto o Filho, estão em unidade. E essa divindade é compartilhada entre o Pai e o Filho. Logo, Jesus é Jeová. Jesus é Jeová Deus. Textos onde o Antigo Testamento apresentam tem inúmeras profecias, né? Profecias sobre Jeová terminam cumpridas em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz lá em Isaías que ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo diz que ele é o primeiro e o último. Enfim, são vários textos. Então, se você diz que Jesus é o Deus verdadeiro, logo a próxima conclusão é que ele é o verdadeiro Deus. Ou a próxima conclusão, que não sei qual é a outra saída, para mim é só um único Deus, e o Pai e o Filho compartilham essa divindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. Se não, existem quantos deuses verdadeiros? Tá aí a pergunta. Não, agora é minha Agora já não tem mais tempo. Agora tudo bem. Vocês podem ter Não, esse bloco é... Mas faça uma exegese para nós de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que o senhor entende que a Bíblia ensina ali? Essa é a pergunta.
Não, mas ele quer que o senhor responda Não, a ele me fez pergunta uma dele pergunta. e o senhor tem 3 minutos. Não, mas ele me fez uma pergunta, eu respondi, eu vou fazer uma segunda pergunta. Isso, o senhor o senhor precisa responder. Bom, Rafa, faz o seguinte, 0 tempo dele, eu vou refazer a pergunta para um Deus verdadeiro. Quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Ah, sim, sim. Então, se Jesus é um Deus verdadeiro. Primeiro, eu quero corrigir uma coisa que o senhor falou aqui, que eu não disse. Que o senhor disse que eu falei que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu não disse isso. Eu disse que ele é verdadeiro, porque a sua primeira pergunta foi se ele é falso. Ele é Deus? É. Por quê? Porque a ele foi dado poder e comando. E quem deu a ele foi o pai dele. Deu. Se ele já fosse, ele não precisaria. Gente, quando o texto, acho que é de Mateus 28, 18 e 19, fala, lhe foi dado toda a autoridade, né, todo o poder nos céus e na terra. O que é que ocorre? Aqui nós temos um adjetivo triforme. É paz, tá? Paz, pão e paz. Seria a sua declinação no masculino, no feminino e no neutro. Então, adjetivo triforme. Tem 3 formas. Um para o masculino, outro para o feminino e outro para o neutro. Mas exousia seria poder ou autoridade. Segundo alguns lexicografistas ou alguns gramáticos, alguns neurolinguistas, afirmam que pantamas exousia significa todo o poder absoluto. Tá? Então Jesus ele tem todo o poder no céu e na terra. E o professor Euler, juntamente também com outros gramáticos, vai afirmar que na Septuaginta, quando temos ali em Gênesis capítulo 1, na Septuaginta nós temos céus e terra ali no singular, porque trata-se de um merisma, indicando todo o globo terrestre e além disso também um âmbito metafísico, tá? Até mesmo os céus onde Deus ele habita. Então, no texto de Mateus 28, 18 ou 19, nós temos ali também um merisma, tá? Ou seja, indicando que Jesus tem todo o poder nos céus, onde Deus habita, na terra, em todo o sistema existencial, nesse quesito aqui. Tá? Então não tem como correr. Tá? Jesus ele é o Pantocrator, ele tem todo o poder. Pessoa real, que foi investido pelo próprio pai dele de poder e autoridade, então ele é Deus. Agora, ele é o Deus verdadeiro? Não. A sua pergunta foi: quantos deuses verdadeiros tem? Vários. E eu vou explicar o porquê vários. E a pergunta que eu fiz para o senhor vai deixar claro quem é o. Bom, primeiro que não tem lógica. Se o César Cavalcante anteriormente ele falou e usou um texto base dizendo que além de Jeová não pode existir outro Deus, que um Deus além dele não se formou um Deus, tá? Um Deus, nesse quesito aqui, tá? E além dele nenhum Deus se formou, não cabe usar o Deus verdadeiro. Até mesmo Deus verdadeiro não fica complacente a esse texto, né? Pois o texto permite essa exegese, não permite essa explicação, não permite essa interpretação. Se não existe possibilidade de outro Deus verdadeiro, de um Deus além dele se formar e existir, qual a lógica teria de existir vários deuses verdadeiros? Gente, não tem lógica. Uma doutrina sem pé e sem cabeça, que não se fundamenta, não se sustenta nas escrituras sagradas. Não precisa você ser expert também na exegese, no grego, para você entender essa patifada, essa patifaria que ele está falando aqui, gente. Essa loucura, essa abstinência que ele está falando aqui. Não tem absolutamente nada a ver. Tá, primeiro, não terás outros deuses além de mim. Pronto, acabou-se. Se você tem um Deus além dele, não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso. Ou seja, que você pode também ter você pode também, obviamente, tornar um ídolo o seu Deus. Mas esse ídolo, ele é um Deus falso, porque ele não possui atributos incomunicáveis, que só o único e verdadeiro Deus ele possui. Logo, esse Deus que você tem, que você tornou, que tornou o seu Deus, a adoração que você deu ao ídolo, ao seu ídolo, e você fez desse ídolo o seu Deus, logo ele é um Deus falso. É um Deus falso.
Então não tem lógica, nem pé nem cabeça. Se o texto bíblico fala que além dele não há outro Deus e nem outro Deus se formou, não tem lógica que Jesus ele se formar e ser um Deus menor. Gente, não tem lógica alguma. É uma doutrina sem pé e sem cabeça. Uma pessoa sóbria, com a consciência simplício, uma consciência normal, é simplício você entender essa questão. É loucura essa doutrina unitarista. Deus verdadeiro. Então, quantos deuses verdadeiros existem? Vários. Vou dar exemplo. Meu Jesus, escute que ele está afirmando que existem vários deuses verdadeiros, mas ele nem tocou um texto de Isaías que o César Cavalcante citou. Ele fez nem questão de responder, porque ele sabe que não tem como responder. É um texto que não tem como a gente responder, não tem como. É obviamente impossível responder. Jesus é uma pessoa real? É. Tem poder e comando? Tem. Então a ele se aplica o termo Elohim ou El e Theos? Sim. Então ele é Deus verdadeiro. Os anjos, Salmos 8:5 diz que eles são Elohim. Eles têm poder e comando? Tem. Gente, até onde eu sei, o substantivo Elohim, ele é um substantivo que carrega na sua semântica vários significados. Dependendo do contexto, ele pode ter a sua única definição, mas ele é um substantivo que tem vários significados, de forma simplória para você entender. Ele pode significar poderoso, ele pode significar novamente sim Deus, tá? Ele pode também significar juízes e assim sucessivamente. O texto de Salmos não fala que os anjos são deuses, tá? Não fala que os anjos são deuses, tá? Mas é usado o termo Elohim para traduzir anjos, tá? Para traduzir anjos. É dessa forma aí, tá, querido? É desse quesito aqui. Então é uma desonestidade afirmar que os anjos foram chamados de deuses, que não foram, tá? E o substantivo Elohim, ele é usado porque ele tem vários significados dentro do seu campo semântico, tá? Poderoso, juiz, governante, também pode significar Deus, tá? Dependendo do contexto, tá? Sim. Por quê? Porque receberam. Então a pergunta que o senhor fez é: quantos deuses verdadeiros há? Vários. Quantos desses vários são o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro? Só um. E a pergunta que eu lhe fiz é para provar que só existe um, que é o único. E aí é que está o ponto. Eu gostaria... Para não ficar tão longo o vídeo, depois eu faço uma análise mais detalhada. Primeiro, sobre a regra de Crowell, tá? Como Crowell entendia a sua regra em João capítulo 1, versículo 1, e onde ele aplicou. Será que ele começou aplicando em João capítulo 1, versículo 1, como ele entendia como funciona a regra de Crowell? Tá bom? Eu faço um vídeo explicando que tipo de tim, detalhadamente, em todos os pormenores, a regra gramatical de Crowell, tá? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus Cristo.